Então, eu vou começar por me sentar. Pode ser? Vocês veem bem assim ao fundo também. E dizer aquilo que fica bem no princípio, não é? Que é boa tarde. Eu já percebi que vocês vêm depois do almoço, não é? Isto se calhar é um bocadinho mais difícil, porque comeram há pouco tempo, comeram todos bem. Sim. Mas parece que estão cheios de sono já, não é? Porque foi assim um boa tarde, muito fraquinho. Vamos ver se fica um bocadinho melhor. Eu vou dizer outra vez. Boa tarde. Boa tarde! Ótimo. Assim já parece uma coisa um bocadinho mais energética, porque quando nós falamos de livros não precisamos de dormir, não é? Pelo contrário, os livros podem ser coisas muito estimulantes e muito entusiasmantes. Eu, antes de começar a falar das coisas que tenho para vos mostrar, e são bastantes, queria perceber um bocadinho como é que vai ser aqui esta nossa organização da sessão. Eu já percebi que vocês, até pela vossa postura e pela vossa atenção, já investigaram muita coisa, tentaram perceber muitas coisas dos livros que eu ilustro, não é? E, portanto, devem ter perguntas. É isso, certo? Muitas perguntas? Todos têm perguntas? Ou há, assim, umas perguntas espalhadas por aí? Só algumas, não é? Só para perceber mais ou menos quanto tempo é que podemos ter, assim, para eu falar, porque eu também não quero falar o tempo todo, e quanto tempo é que eu vou deixar para vocês depois fazerem as vossas perguntas. Mas podemos fazer uma coisa muito simples, que é eu falar um bocadinho e depois irmos falando ao mesmo tempo e vamos ver em conjunto como é que a coisa se organiza. Para já, eu acho que o princípio de tudo é começar eu a fazer uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Quem é que sabe o que é ser ilustrador? Quem é que tem uma ideia? Diz lá tu. Como é que tu te chamas? Microfone. O microfone aqui para as perguntas, então, é verdade. Então eu posso fazer aqui de Cicerone. Diz lá tu. O que é que tu achas? Queres pegar no microfone um bocadinho enquanto eu tiro as coisas aqui do saco? O que é que achas que é ser ilustrador? Ilustrador é alguém que ilustra os livros. Certo. Está bem dito, não está errado, mas sabe a pouco, não é? Podia ser assim um bocadinho mais. O que é que faz um ilustrador? Não digam ilustrações, não vale. Vamos pensar assim um bocadinho mais além. Deixa-me tentar aqui outra resposta. Diz lá Faz tu. desenhos. Também, mas é incompleto. Tu tens outra ideia? Foi o que ela disse. Também? E tu, que estás aí cheio de vontade? Pinta os desenhos. Pinta os desenhos. Ok, já estamos a completar um bocadinho mais a coisa, não é? Tu tens outra ideia? Deixa-me lá ver se eu consigo chegar aí com o microfone. Qual é a tua ideia do que é ser um ilustrador? Que ilustra e pinta as ilustrações de um livro. Pronto. Por um lado, não, esta parte já fica resolvida, porque eu já percebi que vocês têm uma ideia que não é errada do que é ser ilustrador, mas que ao mesmo tempo é uma ideia... Posso pôr aqui o microfone? Posso? É uma ideia um bocadinho incompleta. Porque se fosse só isso, fazer desenhos e pintar os desenhos, acho que faltava qualquer coisa. Eu, pelo menos, quando trabalho como ilustrador, eu sinto que é mais do que isso. Na verdade, aquilo que eu faço, para já, dito assim de uma maneira muito mais alargada, é comunicar com os leitores através das imagens. E as imagens podem ser coisas muito diferentes. E quando vocês dizem que eu pinto ou que desenho, isso parece uma coisa limitada, porque ser ilustrador pode ser trabalhar com fotografias, até pode ser trabalhar com esculturas, até pode ser trabalhar só fazendo dobras nos livros, por exemplo, nem sequer usar cores nem traços. Pode ser, às vezes, até trabalhar só com o design do próprio livro e construir objetos diferentes. Portanto, na verdade, aquilo que faz um ilustrador é comunicar com as pessoas que leem aquele livro através da sua linguagem de eleição, daquela linguagem que se usa para expressar as ideias, que no caso dos ilustradores é a imagem. Okay? Agora, há outras coisas que também são importantes para explicar como é que os ilustradores trabalham quando fazem livros. A maior parte das vezes trabalham com pessoas que escrevem, não é? E às vezes, muitas vezes aquilo que acontece é que há uma história que acontece antes e depois, então, convida-se o ilustrador para fazer as imagens para aquele livro e para juntar tudo num objeto que vocês conhecem com o formato que eu tenho aqui para vos mostrar, como este, por exemplo. Eu mostro só esta parte, que é para não desvendar a capa, está bem? Mas depois há uma parte que acontece também diferente do que é habitual, que pode ser também trabalho de ilustração, que é, por exemplo, trabalhar com imagens e contar histórias com imagens, mesmo que elas não tenham texto. Por exemplo, eu, como ilustrador, porque sou também editor, decidi criar esta pequena coleção, uma coleção destas coisinhas que nem sequer se chamam livros, porque, na verdade, não são feitos da mesma maneira que os outros livros que eu trago para vos mostrar. São uns harmónios que contam uma história muito pequenina, só através de imagens. Vou-vos dar um exemplo de como é que isto funciona. Por exemplo, esta chama-se Incómodo. E tem aqui na capa um menino, que eu acho que se vê bem também lá atrás, que de repente começa a ser muito chateado, incomodado por uma mosca. Ora, essa mosca aparece e ele vai ficando chateado, vai-se embora a mosca, depois volta outra vez e ele vai ficando ainda mais chateado,
A mosca vai-se embora, o que é que acham? Aparece outra vez ou não? Aparece outra vez, e o que é que acontece? Ainda mais incomodado, não é? E vai para o nariz, até o momento em que a mosca pôs no nariz, que é aquele momento em que ele está mesmo irritado e a pensar que a vida é uma chatice e só serve para nos chatear, não é? E é incómodo em todos os aspectos. Mas, de repente, aparece uma surpresa. O que é que acham que será esta surpresa? Uma? Pode ser muitas coisas, não é? E aqui já estamos a perceber um bocadinho quais são as características particulares das histórias que só se contam a partir das imagens. É que elas deixam assim muito espaço em aberto, mais às vezes do que aquelas que são escritas também, para que nós possamos completar a história de acordo com as nossas memórias, com o nosso universo, com as nossas experiências. E a surpresa que acontece é esta. É que aparece um sapo, só que em vez do sapo comer a mosca, o que acontece? Como o rapaz, exatamente. E ainda por cima, pior do que tudo, a mosca continua ali a voar. Não é? Portanto, isto é uma história que é muito simples, muito pequenina, não conta nada de especial, é só uma coisa muito divertida e tem um tom assim cómico, não é? Vocês não se riram muito, mas eu acho que foi porque ficaram mais espantados, se calhar, com um formato que é diferente, não é? Porque vocês provavelmente não estão muito habituados a ver os ilustradores trabalhar assim, só contando histórias através das imagens. Mas vejam bem esta, que é para perceberem o que é que pode acontecer com estas histórias em que nós somos quase obrigados a ser autores também. Na verdade, é isso que acontece em quase todos os livros, não é? Nós, como leitores, temos um papel muito importante em completar aquilo que está escrito, está lá posto no livro pelos escritores e pelos ilustradores. Mas, neste caso, isso ainda se nota mais, porque para a história fazer sentido, é preciso que cada um de vocês tenha uma ideia para a completar. Nós aqui estamos a fazer isto em conjunto, mas se eu desse este pequeno harmónio a qualquer um de vocês, se calhar, se depois vos perguntássemos o que é que vocês acharam que era esta história, o que é que queria dizer, que era esta pessoa que eu vou mostrar, vocês se calhar contavam todos uma história diferente, porque fica esse espaço muito aberto para interpretação. Então esta diz assim, quer dizer, sou eu que digo, não é? É só uma orientação que eu vos estou a dar no princípio. É um senhor que chega a um jardim, vê-se um banco de jardim e uma árvore. Nós não sabemos quem ele é, não sabemos sequer se é novo, se é velho, porque a ilustração é muito simples, não sabemos como é que se chama, se é português, se é inglês, se é chinês. Chinês, se calhar notava-se um bocadinho. Vamos manter aqui a coisa entre o português e o inglês, não é? Porque ele não tem os olhos rasgados. Mas o que sabemos é que ele chegou a um parque, ou chegou ao pé de um banco de jardim e ficou a olhar para uma árvore. Esta árvore estava cheia de folhas. Até o momento em que as folhas começam a sair. Ele sentou-se e mal ele se senta, as folhas começam a sair. Eu só estou a descrever aquilo que está nas imagens. Vocês ficam com o papel de interpretar aquilo que se passa aqui. E ele senta-se e continua a ver as folhas a cair. E as folhas caem e caem e caem, porque a história chama-se outono, portanto é normal que isto aconteça. Só que, como nós já vimos nesta coleção, há sempre surpresas. Neste caso, ainda não chegou nenhuma surpresa, porque as folhas estão a cair de uma forma normal, e chega um momento em que a árvore fica completamente despida e as folhas todas caíram no chão. O que é que acham que acontece a seguir? E esta é a grande surpresa. Para além de todas as outras coisas que há ainda por descodificar e interpretar nesta história, fica a faltar a surpresa final, não é? Alguém tem alguma ideia, só para eu perceber que autores é que vocês poderão vir a ser, ou se calhar já são? Diz lá tu. Eu depois repito a tua resposta para ficar registado. Podes dizer sem microfone. O que é que achas que acontece? Sim. Não podes dizer o fim. Se já sabes. Se já sabes, não digas, que é para ver se alguém que não sabe tem uma ideia. Tu tens uma ideia? Era uma boa ideia. Por exemplo, as folhas podiam começar a crescer nas orelhas dele, não é? Ou na cabeça. Olha uma árvore começar a crescer da cabeça dele. Tens uma ideia? Diz lá. As folhas caem em cima dele? Também podia ser. Sabem qual foi a minha ideia? Foi esta. Caiu a cabeça dele também. É uma outra forma de outono, não é? Houve o outono da árvore e houve o outono deste senhor, coitadinho. Chegou ao momento em que ficou tudo assim mais amadurecido e pronto, caiu. Se calhar até fez barulho a cair no chão assim, poc, não é? Portanto, estão a ver que é uma história muito simples, mas agora, o que é engraçado nestas histórias, apesar de elas serem muito simples, é que parece quase que isto é só uma introdução, não é? Dá vontade de nós irmos para casa a pensar quem era este senhor, o que é que aconteceu, será que a cabeça dele pode ser colada outra vez? E se calhar se aparecer outro senhor naquele jardim com um saco com outra cabeça que fica mais gira na cabeça
no lugar da cabeça do outro senhor. São assim umas ideias um bocadinho malucas, não é? Assim, às vezes é um bocadinho macabras andar a tirar e pôr cabeças. Mas é isto que é engraçado e que é interessante quando uma pessoa é autor e quando gosta de comunicar desta maneira com as pessoas que gostam de livros. Eu tenho aqui um exemplo para vocês perceberem mais ou menos como é que é isto de trabalhar também com palavras e com textos, porque eu comecei pela parte que está mais próxima de mim, que é a parte da ilustração, mesmo sem estar dependente de uma história que aconteça antes, embora estas histórias existam na minha cabeça, não é? Não foram escritas, que é a grande diferença. Porque, na verdade, a maior parte do trabalho dos ilustradores, ou dos autores em geral, faz-se aqui. Não é na caneta, com a caneta, nem com o papel, nem com as tintas, nem com os lápis, nem com as folhas. É aqui. E por isso é que é preciso estar sempre atento e ter sempre assim esta mente aberta para novas ideias. Ora, e há uma coisa que eu queria perguntar-vos outra vez, que era, eu acho que isto aqui se calhar pode ser uma resposta dada em conjunto, a não ser que alguém tenha ideias diferentes, que era, quem é que gosta de livros? É uma resposta só porque parece bem ou é mesmo verdade? É mesmo verdade? É? Também acho que sim, eu acredito em vocês. Porque senão vocês se calhar não estariam aqui tão atentos, não é? E, além disso, parece-me que as vossas professoras até nem sequer têm muito trabalho na escola, porque eles são todos meninos muito dedicados e responsáveis e gostam de ler e essas coisas todas, não é? Então, pronto. Então, este livro eu acho que vai ser bom para vocês. Olha, é um livro que se chama Se Eu Fosse um Livro. Foi escrito pelo meu pai, que é uma coisa importante de se dizer também, porque eu trabalho muitas vezes com o meu pai. Aliás, comecei o meu trabalho de ilustração como ilustrador a trabalhar para histórias que o meu pai escreveu e, ao longo destes anos todos em que trabalho como ilustrador, que já são uns 20 e tal, fui sempre tendo esta sorte de poder colaborar com ele enquanto escritor e eu como ilustrador. E houve uma altura em que nos juntámos para fazer este livro, que é um livro que fala dos livros como objetos mágicos. Também concordam com isso, não é? Os livros são objetos mágicos. E há quem diga que até podem mudar a vida das pessoas, não é? Verdade? O que este livro nos mostra, e foi a maneira como nós vimos aqui o trabalho para fazer, é que os livros podem mudar-nos a nós, mas, na verdade, nós, quando estamos a lê-los, também parece que entramos em mundos diferentes, não é? Parece que eles se transformam para nós. Vocês nunca tiveram aquela sensação de quando abrem um livro, parece que se abre uma janela e, de repente, nós somos capazes de entrar num mundo completamente diferente? O livro até parece uma janela, não é? Nós, quando abrimos um livro, parece que abrimos uma janela, não é? Às vezes até se sente assim a brisa do mar, quando é um livro sobre o mar, ou sobre o campo, quando se fala de histórias tradicionais portuguesas, às vezes, por exemplo, não é? Às vezes até faz barulho, se calhar, se nós estivermos assim com muita atenção e abrirmos o livro, podemos ouvir, se calhar, assim uns cavalos a correr. E este livro fala um bocadinho disso. E eu tenho este livro como exemplo para fazer aqui um pequeno exercício convosco. Ora, tenho aqui um exemplo de uma frase do livro que diz assim: se eu fosse um livro, havia de ser lido até às tantas por quem em silêncio me chamasse amigo. Ok? Vocês já viram este nas vossas pesquisas? Não? Certeza? Então este diz assim: se eu fosse um livro, havia de ser lido até às tantas por quem em silêncio me chamasse amigo. É uma frase, é um poema, e é uma frase que fala dos livros como se fossem assim aquele momento, aquele espaço onde nós nos sentimos tranquilos, não é? E gostamos da companhia deles quando não temos mais nada à nossa volta. E a ilustração que eu decidi fazer para ilustrar esta frase foi esta. Agora vocês reparem numa coisa. Esta frase que eu li não fala em tendas de campismo, pois não? Portanto, vocês aqui já conseguem perceber um bocadinho disto que é o trabalho do ilustrador, que é mostrar uma forma diferente de ler aquela frase e pôr as coisas em conjunto para nós ficarmos com uma ideia global que é como se fosse as duas coisas juntas serem maiores do que as duas separadas, não é? Que é o que acontece com a matemática, só que neste caso ainda maior do que as coisas da matemática. E então eu decidi falar da tenda e pôr aqui a tenda e mostrar este ambiente tranquilo como se nós estivéssemos num parque de campismo, porque a ideia é exatamente essa, é de que quando nós falamos de um livro como amigo e de estarmos a ler até às tantas, nós facilmente, se tivermos esta ligação à tenda e àquele momento em que estamos a adormecer num campo em que só ouvimos os passarinhos, fica uma coisa mais ligada entre si, não é? E nós conseguimos fazer aquilo que eu vos pedia quando vimos aqueles harmónios com as histórias curtinhas. Vocês podem completar a ligação entre as duas coisas. Vou-vos ler aqui um exemplo, mas agora a pedir o contrário, que é para vocês me darem ideias. Se vocês fossem ilustradores, o que é que vocês fariam para ilustrar esta frase? Eu acho que esta é simples, mas prestem atenção. Esta diz assim, agora até me vou levantar. Se eu fosse um livro,
nunca havia de sentir pressa de ler a palavra fim. Agora, se vocês fossem ilustradores, e tendo o exemplo que eu dei já da outra imagem, o que é que acham que podia ser a ilustração para esta frase? Diz lá tu. Um livro a correr. Presta bem atenção à frase. A frase diz assim: se eu fosse um livro, só para ficar registado aqui na gravação, eu vou dizer que tu, como é que tu te chamas? O Martim disse que faria um livro a correr. Eu vou ler outra vez a frase, só para ver se isto dá outras ideias. Se eu fosse porque eu pensei nisto ao contrário. Se eu fosse um livro, nunca havia de sentir pressa de ler a palavra fim. Diz lá. Gostei. Gostei tanto dessa, tanto, que até fiz a mesma coisa. Vão a ver? Mas estão a ver como às vezes as frases dão pistas, não é? Nós precisamos é de estar atentos. A tua era boa. A tua era ao contrário. Nós é que tínhamos que andar atrás do livro para ver se o conseguíamos ler até ao fim, não era? Depois ficámos cansados e líamos de uma maneira assim mais difícil. Mas já viram que esta ilustração dá uma outra visão das coisas, não é? Quando é posta em conjunto com a frase, certo? Vou ler mais uma para ver se vocês têm. Esta que se calhar que eu vou dizer a seguir é capaz de ser um bocadinho mais difícil. Esta não é fácil. Mas eu também confio em vocês. Deixa cá ver. Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas páginas até à ilha de todos os tesouros. Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas páginas até à ilha de todos os tesouros. Diz lá tu. Sim. Como é que tu te chamas? Alexandra. Tu farias um avião, mas só um avião, como é que tu punhas? Já repararam numa coisa, que todas estas ilustrações têm um livro. E o livro transforma-se noutra coisa, não é? Tu farias um livro em forma de avião. É isso? Também podia ser, é uma boa ideia. Diz lá tu. Também é uma boa ideia. O barco andar entre as páginas, por exemplo. Diz lá tu, Martim, que és sempre o primeiro. Uma pessoa a voar no livro. Gosto dessa também. Não sei muito bem como é que fazia esse desenho, não é? Como é que ilustrava isso. Porque nós depois temos esse problema. As ideias aqui surgem facilmente e nós conseguimos transformá-las em palavras de uma maneira muito natural para nós, mas depois têm de funcionar no papel desenhadas e às vezes essa parte é difícil. Não leves a mal, mas eu vou passar um bocadinho mais lá para trás, que tenho feito muitas perguntas aqui à frente. Diz lá tu como é que tu te chamas. Pedro, diz lá. Opa, isso é muito abstrato. Isso é assim uma coisa muito livre, não é? Esse é aquilo que eu dizia agora. Isso é muito fácil. Quer dizer, não é fácil porque qualquer ideia boa, como é a tua, é difícil. Agora, é mais fácil nós transmitirmos essa ideia pelas palavras. É natural, não é? Para nós. Nós temos muitas ideias e elas formam-se na nossa cabeça, muitas vezes, ou mais facilmente e mais naturalmente, através das palavras. Porque é aquilo que nós usamos para falar no dia-a-dia e sempre queremos dizer a alguém, não pegamos uma folha de papel e não fazemos um desenho, não é? Falamos. E, portanto, a tua ideia nasceu aqui e transformou-se em palavras de uma forma muito rápida. Só que íamos ter um problema quando isso fosse passado para o papel e quando fosse desenhado, não era? Agora, como é que nós fazíamos? Porque depois também usaste uma palavra e uma ideia que é muito abstrata. Vocês têm a noção do que é a diferença entre uma coisa concreta e uma coisa abstrata, não é? Uma coisa abstrata é uma coisa que fica assim com muito espaço para nós pensarmos no que é que pode ser. Não é muito definida. E como é que se desenha uma ideia como a imaginação, por exemplo? Uma coisa muito livre, não é? Fica muito aberto. Diz lá tu. Um avião a voar para dentro de um livro? Era a tua ideia. Sim, estão a ver que esta é mais difícil, não é? Esta é mais difícil. Vou mostrar a que eu fiz. Vou ler a frase outra vez. Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas páginas até à ilha de todos os tesouros. E o que eu fiz foi isto. É assim uma coisa esquisita, não é? Eu fiz um senhor que está a nadar dentro do livro. Ora, isto é uma coisa completamente irreal. Nunca ninguém tentou fazer isto, pois não? Também acho que é difícil encontrarmos um livro deste tamanho para nós, não é? Mas mesmo que fizéssemos isto, provavelmente caíamos lá para dentro e o livro ainda se fechava em cima de nós. Agora, isto trabalha com uma ideia... Como é que tu te chamas outra vez? Uma ideia que o Pedro estava a discutir há bocadinho e a propor-nos, que é trabalha com a imaginação. E quando eu vos dizia que vocês são uma parte muito importante neste trabalho de interpretação e de leitura dos livros, é isto que eu quero dizer. É porque aquilo que o meu pai escreveu, aquilo que eu ilustrei, são duas partes, são dois vértices de um triângulo. Qual é que é o outro vértice?
Estão a ver um triângulo, não é? Tem 3 pontinhos, cada pontinho é um vértice. Então temos num vértice o escritor, no outro o ilustrador. Depois falta um outro, terceiro. O leitor. O editor agora não é para aqui chamar. Deixa estar. Vamos deixar o editor para outra altura, sim. Ora, o leitor, porque cada um de vocês, se vocês tivessem, por exemplo, vamos imaginar, não quero dar ideias às vossas professoras, mas vamos imaginar que vocês vão para a escola e um trabalho que vocês têm de fazer é explica ou comenta ou interpreta esta página que tem esta frase e esta ilustração. Vocês, se calhar, ou quase certeza, cada um ia ter uma ideia diferente para explicar isto. Portanto, vocês, como leitores, vão completar esta história, vão continuar aquilo que aqui está. E isso é que é importante no trabalho e na relação entre um escritor e um ilustrador, para depois ver sempre a pessoa que é o leitor como uma parte muito importante disto tudo. Por isso é que é importante fazermos uma coisa que às vezes que nem sempre acontece, que é livros inteligentes, não é? Que são aqueles livros que nos fazem pensar. Às vezes é um bocadinho de trabalho, mas isso é como tudo. Na escola também, a escola dá trabalho, não é? Às vezes até é um bocado chato, mas tem de ser. Mas, se vocês se empenharem, vocês vão ver que se enriquecem muito mais. E com os livros é a mesma coisa. Há aqueles livros em que as histórias se leem muito facilmente, mas não dizem nada de jeito, são muito rápidos e é mais ou menos o mesmo que vermos programas de televisão sem interesse, concursos daqueles que não acrescentam nada, passarmos horas no Facebook, todas essas coisas são engraçadas e tal, ficamos ali agarrados àquilo, mas depois aquilo espremido não dá nada, não é? As coisas que dão trabalho às vezes cansam, mas são muito mais enriquecedoras. E é isso que nós tentamos fazer, são livros que deem um bocadinho de trabalho aos leitores também, que é para vocês não pensarem que têm a papinha toda feita. Por isso, vou só ler mais uma, antes de passar aqui a outras coisas. Se eu fosse um livro, gostava de tornar livre e indomável o leitor que me escolhesse. Ideias? Um livro só, sem mais nem menos. Assim, não estás com vontade de trabalhar muito, não é? Só um livro. O que é que esse livro podia ter? Um livro, vou-te ler outra vez, para te inspirar mais. Se eu fosse um livro, gostava de tornar livre e indomável. Prestem atenção às pistas. Livre e indomável. Ora, como é que podia ser um livro livre e indomável? Indomável, sabem o que é? Indomável, que não se consegue domar, como se fosse uma fera selvagem que anda a correr por aí. Diz lá, como é que tu te chamas primeiro? Miguel, diz lá tu. Sem ninguém o requisitar, como se fosse na biblioteca, porque ele andava a fugir entre as prateleiras e as estantes. Podia ser. Um livro assim irrequieto, não era? Mais ideias. Pedro, tu já foste. Diz lá tu que ainda não foste. Como é que tu te chamas? Ivan, diz lá. Sim, pode ser por aí. Pode ser por aí. A frase até ao fim diz: se eu fosse um livro, gostava de tornar livre e indomável o leitor que me escolhesse. Ou seja, se eu pegasse num livro destes, assim, um livro livre e indomável, um livro completamente louco, por exemplo, que pudesse fazer tudo aquilo que ele quisesse, tivesse vontade de ir descobrir coisas por aí, eu também me transformava nisso, não é? Que é o que acontece com os livros. Nós pegamos nos livros e tornamos um bocadinho naquilo que estamos a ler. Tu tens uma ideia? Diz lá. Podia ser. Agora, passar isso para a ilustração é que era pior, não é? Nunca mais acabávamos. Se fosse uma grande imaginação, já viste? Olha, eu fiz assim. É mais simples, mas já viram? Não é isto que se sente, não parece que é isto que nós queremos. Se nós estamos a ler um livro que de repente nos faz voar ou cavalgar, não é? Assim pelos montes e pelos prados, não é isto que aquele livro se transforma, não é nisto que ele se transforma, como se fosse um cavalo, e nós de repente somos aquele cavaleiro, neste caso é um cowboy, não é? Portanto, estão a ver que este livrinho, para já é feito por duas pessoas que gostam de livros. E depois, é um livro que fala dos livros realmente como aqueles objetos de que eu vos falava no princípio, que são aqueles objetos mágicos. Outra coisa, para eu não tirar tempo às vossas perguntas, porque eu quero ouvir-vos agora a perguntar coisas sobre aquilo que vocês investigaram, é um livro que se chama A Guerra. Já viram que isto assim de repente já não dá vontade de rir, não é? Vou-me levantar outra vez, que acho que se vê melhor aí atrás. E este livro está aqui só para vos mostrar um bocadinho como é que nós trabalhamos assim de uma forma muito rápida. Este é um livro que eu e o meu pai, mais uma vez, fizemos em conjunto. É um livro que fala de um tema difícil, de um tema que é muitas vezes triste, é sempre triste,
mesmo quando acaba é triste, não é? Porque é difícil uma pessoa esquecer-se de que as guerras acabaram, porque parece que elas ficam sempre presentes, deixam muitas memórias, deixam muitas coisas difíceis de resolver, e tem cores diferentes daquele outro, não é? Que eu mostrei antes. Vocês viram que o outro tinha cores mais vivas, tinha uma variedade de cores maior também. Isto porquê? Porque o trabalho do ilustrador também é este. É, mesmo antes de se ler qualquer coisa num livro, é transmitir-vos uma ideia de um ambiente, de uma atmosfera que o livro deve ter, para vocês sentirem a tal janela a abrir, não é? Como se vocês entrassem. Às vezes é difícil entrar em alguns livros, como neste caso. Este livro não é uma experiência agradável, não é uma experiência bonita. Mas também não é por isso que deve deixar de ser feito ou deve deixar de ser mostrado. Neste caso é um livro mesmo bastante negro e bastante duro, que fala, quando se fala de guerra, nunca há de ser uma coisa feliz, nunca há de ser uma coisa agradável. Mas vocês estão a reparar, à medida que eu passo as páginas, que as cores mudam, não é? As cores em relação ao outro livro mudam. Estão uns tons muito mais escuros, não é? É tudo muito cinzento, coisas assustadoras. Vejam, por exemplo, este senhor que tem uma farda e de repente tem uns insetos e umas aranhas a subir para cima dele. Não é? De repente mudou completamente o ambiente em que nós estávamos quando falávamos do outro livro. Ora, isto também é feito a partir do trabalho da ilustração. Claro que o texto tem, neste caso, teve o início de tudo e dá uma orientação para aquilo que eu vou fazer a seguir, mas depois eu tenho de ser capaz de respeitar este ambiente e contribuir também com esta comunicação visual de que eu vos falava. E depois acontecem coisas assustadoras sempre aqui para a frente, mas este livro é um exemplo que eu quero mostrar-vos, não tanto para falar sobre ele, mas para me mostrar que o trabalho de ilustração se faz de formas muito diferentes. Olha, isto é uma coisa que se calhar vocês nem sempre veem. Estão a ver este livrinho? É outro livro. Não é um livro que se publica, não é um livro que tem editores, não é um livro que anda à venda nas livrarias, é um caderno pessoal. Porque eu todas as vezes começo a fazer um trabalho de ilustração num livro, eu pego num caderno que está vazio, não tem nada, e começo a fazer as minhas ideias. Para já ponho aqui o nome do projeto, que é para saber, sempre que for preciso, já sei que é aqui este livro que eu venho pôr aqui as minhas ideias. Depois junto aqui muitas folhas. Vejam, por exemplo, uma coisa engraçada de fazer de comparação, que nem sempre acontece, que é isto. Isto é o início de tudo. Reparem bem nesta folha. Isto foi a folha que o meu pai imprimiu para me dar com o texto dele. Portanto, esta é a primeira versão do texto que acabou por entrar naquele livro. E aquilo que eu vou fazer, o meu trabalho, acontece entre esta folha e este objeto. Estão a ver? Tudo o que acontece aqui no meio, no espaço que há entre estas duas coisas que eu tenho na mão, é a responsabilidade minha. Eu tenho que ler isto muitas vezes, tenho que ler nem sei quantas, de maneira a quase ficar, não é quase, é mesmo ficar a saber tudo de cor. Tenho que saber todo o texto, tenho que saber o que é que o meu pai quis dizer quando escreveu. Tenho de começar a pensar depois pela minha cabeça, a pensar como é que eu interpreto aquilo que foi escrito. Depois tenho que começar a fazer desenhos. E é aqui que entra aquele caderno que eu vos mostrava. Antes mesmo de eu saber como é que vai ser o livro, como vão ser as ilustrações, eu começo, não se assustem, está bem? Porque isto, como é uma coisa sobre a guerra, será que consigo mostrar ou não? É um bocadinho assustador. Tem a certeza? Sim. Posso mesmo? Sim. Martim, estás preparado? Mesmo? Ui, há aqui pessoas com medo à frente. 3. Opa, houve aqui saltos. Deixa-me ver a tua pulsação. Deixa cá ver. Como é que tu te chamas? Eduardo. Eduardo, estás com a pulsação muito acelerada. Ficaste bem? Mesmo? Também não é nada especial, não é? Assim, é uma imagem mais forte, mais pesada. Mas por causa desta imagem e por causa deste livro também, há uma coisa que é importante dizer-vos. É que muitas vezes quando nós fazemos livros, trabalhamos como ilustradores ou como editores, também, nem sempre nos preocupamos em fazer as coisas a pensar vamos fazer um livro que é para as crianças de 6 anos só. Fazemos um livro da forma como nós pensamos para todos. Muitas vezes, se calhar, vocês podem achar que estas coisas são assustadoras ou podem até, às vezes, nem compreender as palavras todas que aí estão, mas isso não é uma coisa má, porque vocês têm a vida toda pela frente para aprenderem as palavras, para interpretarem ideias e para irem voltando sempre aos livros que não compreenderam completamente. Por isso, às vezes, as coisas que eu vos mostrar aqui podem ser um bocadinho assustadoras. Mas este livro, este caderno, está aqui para vos mostrar mais uma coisa sobre o processo. Estão a ver? Isto são experiências. Vejam coisas que às vezes nem têm assim nenhum nexo, não é? Não há aqui nenhuma ideia especial. Até parece que fui eu a limpar os pincéis. E se calhar até foi. Mas tudo isto, todas estas experiências, que depois começam a ganhar forma,
começam a contribuir ao longo do tempo, porque isto leva muito tempo, isto não é uma coisa que se faça num mês, às vezes nem em 3 meses. Por exemplo, este livro da guerra que eu vos mostrei levou 3 anos a ser feito. E foi feito ao longo do tempo, claro que fiz outras coisas entretanto, não estive 3 anos a fazer isso, senão neste momento andava a pedir na rua porque não conseguia ter ganho dinheiro para pagar a casa e as contas da luz e da eletricidade, não é? E, portanto, até porque fazer um livro é uma coisa que, infelizmente, não contribui muito para a riqueza dos autores, nem para os editores, de uma forma geral, que é uma pena. Portanto, uma mensagem que eu gostava de vos deixar é: saiam daqui e vão comprar livros. É sempre bom, está bem? Digam aos vossos pais, aos vossos professores, fica sempre bem. Mas vejam como, por exemplo, isto que acontece aqui neste livro já começa a ter assim algumas coisas parecidas com aquilo que eu vos mostrei naquelas páginas. Por exemplo, os capacetes. Aqui não há assim nada muito claro, mas deixem cá ver se eu consigo descobrir aqui qualquer coisa. Há coisas que nunca aparecem, não é? Coisas que ficam completamente de lado. Desenhos que eu fiz como experiência, mas que depois acabam por nunca existir. Mas, por exemplo, reparem, viram cobras no outro livro, não viram? Eu aqui comecei a fazer uma experiência sobre estas cobras e depois acabei por utilizá-las no livro final. E outra coisa que vocês podem ver é que isto não tem uma grande preocupação de ficar bonito, não é? Este é aquilo que se chama um diário gráfico. É uma coisa que toda a gente que tem trabalhos ou atividades criativas tem, não é? Muitas vezes os escritores também têm, para anotarem as suas ideias, os cientistas também têm, porque às vezes nós vamos andar na rua, estamos sempre a pensar no nosso trabalho e corremos o risco de perder ideias, porque elas andam assim pelo ar e convém que elas fiquem depois muito bem registadas. E é para isso que serve este caderno. Reparem que há aqui outras coisas que depois acabam por não ter nada a ver, mas são testes. E se eu vos mostrar o livro, vocês vão de reconhecer coisas que aparecem aqui. Por exemplo, aqueles capacetes, não é? Aquele elmo, aqueles elmos que estavam ali, acabaram por aparecer com formas ligeiramente diferentes no livro. Vão ver? Portanto, isto é um trabalho que é feito durante muito tempo, estando sempre atento às coisas que nos rodeiam e feito de formas muito diferentes. Portanto, eu acho que com isto eu já consegui explicar-vos mais ou menos o que é isto de ser ilustrador, não é? Parece-vos que é uma boa introdução. E como isto deve ser uma introdução e não deve ser aqui uma aula, eu agora gostava de saber da vossa parte o que é que vocês têm para me perguntar. Portanto, vamos fazer uma coisa que eu acho que é importante para ser organizado, que era, se calhar, começar na primeira fila e ir fazendo assim uma espécie de serpente. Já que mostrei as cobras do livro, podemos imaginar que há aqui uma cobra também a serpentear pela plateia. Pode ser? Portanto, começamos nesta menina, que se chama... Ana Rita. Ok, Ana Rita. Ou, se não tiverem perguntas, vamos passando. Ana Rita tem perguntas? Sim? Então agora que vou pedir o seguinte. A Ana Rita começa com o microfone e, se tens perguntas, faz as perguntas e quando acabares, vais passando aos teus colegas do lado. E assim vamos ficando com as respostas todas gravadas, está bem? Com as perguntas, aliás. Quantos livros você tem? Ora, não sei. Boa pergunta. Esta resposta é difícil, mas ao menos é rápida. Tenho muitos. Olha, eu trabalho há 25 anos, mais ou menos. E houve anos em que fiz muitos livros. Agora é o contrário, faço muito poucos. Agora faço, se calhar, não sei, olha, este livro levei 3 anos a fazer, portanto, estás a ver. Portanto, agora faço as coisas muito mais devagar, durante muito mais tempo. Mas não te sei dizer a conta. São dezenas. O que nem sempre é bom. Porque muitas vezes fiz coisas muito à pressa, assim, muito a correr. E não é uma boa maneira de trabalhar. Tu tens? Vais passando? Então vá. Martim, diz lá. Por que é que você quis ser ilustrador? É uma boa pergunta, mas também difícil de responder. Normalmente as boas perguntas são difíceis de responder. Eu não tenho bem a certeza de porquê. O que eu te sei dizer é que já desde quando eu tinha a vossa idade, vocês são de que ano? Esqueci de perguntar isso. 4º ano, então têm para aí 10 anos, não é? Sim. Eu já antes da vossa idade, que gostava de fazer desenhos. Andava com os cadernos e fazia desenhos em vários sítios e comecei a gostar de desenhar desde muito cedo. E vocês sabem como é que é, quando uma pessoa gosta de fazer uma coisa, quer fazer mais. Portanto, fui fazendo. Para além disso, tive a sorte também dos meus pais me mostrarem coisas interessantes, museus, livros, de falarem comigo sobre as coisas de que eles gostavam. E, portanto, eu não sei porque é que cheguei aqui. O que eu sei é que, ao longo do tempo, isso foi crescendo com um interesse sempre muito grande em relação às coisas das artes e do desenho e da pintura. Vai passando, vai passando. Vocês é que me mexem no microfone agora. Durante esse tempo de 3 anos, você também escreveu mais? Não. Você também ilustrou mais algo? Atenção, eu não sou escritor. Aquilo que eu faço é às vezes pensar em histórias, mas é diferente. Porque eu sei que se fosse escritor as coisas não iam correr muito bem. Eu prefiro ser ilustrador porque foi aquilo que eu sempre fiz.
tenho de escrever algumas coisas, mas têm mais a ver com a gestão da editora e com as coisas da comunicação da editora. Mas durante estes 3 anos em que eu estive a trabalhar no livro, fiz uma coisa que se chama ser editor, que dá muito trabalho, porque eu tenho uma editora que se chama Patológico, que aliás é a editora destes livrinhos que eu fui mostrando aqui, do livro da guerra, do livro dos livros, daqueles harmónios também. E isso dá trabalho porque é preciso trabalhar com autores, é preciso ler muito bem as coisas que eles escrevem, comentar esse trabalho com eles, ver o trabalho dos ilustradores que nós publicamos também, trabalhar como se fosse um empresário, não é? Porque a editora precisa de sobreviver, precisa de vender livros. Todas essas coisas foram sendo feitas ao mesmo tempo que fazia as ilustrações deste livro, por exemplo. Mais? Eu não quero dizer. Também não. Ok, esta Você fila gosta está de trabalhar rápida. muito com o seu pai? Gosto muito e há uma coisa muito importante no trabalho com o meu pai, que é a facilidade que nós temos de discutir ideias. E às vezes até discutir coisas que podiam não ser fáceis, como, por exemplo, chegar à conclusão que tudo aquilo que fizemos até aquele momento não serve e é preciso começar de novo, que foi muito do que aconteceu com este livro da guerra. Houve, por exemplo, 5 versões do texto, nós andámos a trabalhar o texto em conjunto. Eu fiz para aí 3 ou 4 versões do livro também em relação às ilustrações. E se calhar isso, se fosse com outro editor ou se fosse com outro escritor, teria sido mais difícil. Como nós temos uma relação muito boa, as coisas são mais fáceis. Não quer dizer que gostemos sempre, porque às vezes pode ser muito chato e muito desanimador uma pessoa passar muitos meses a trabalhar numa coisa e depois perceber que não serviu para nada, que às vezes acontece, mas são os riscos do trabalho criativo. A maior parte das vezes não corre bem. Mais? De todas as ilustrações que você já fez, qual é que você gosta mais? Ui, essa pergunta é impossível. É impossível. Às vezes não gosto de nenhuma. Eu acho que sim, é verdade. Então, depois as coisas fazem-se e a partir do momento em que acabam só se vê defeitos. Nunca vos aconteceu isso? Às vezes até prefiro não abrir os livros, que já fiz há muito tempo. Isto é para vocês não pensarem que é fácil, não é? Porque não é. Se eu pudesse, fazia a maior parte das coisas que já fiz, fazia de novo. E também é difícil escolher daquelas de que gosto menos, é difícil escolher. Mais? Como é que você começou a sua carreira? Olha, eu comecei assim de uma forma um bocado estranha, porque comecei a fazer algumas coisas que não eram ilustração. Comecei a trabalhar como paginador de um jornal, que era um jornal de cultura que ainda existe, acho eu, não tenho a certeza, chama-se Jornal de Letras. Existe, espero que sim. Apesar dos tumultos do grupo, não é? Mas acho que sim. E comecei a trabalhar há muitos anos, nessa altura, antes mesmo de ser ilustrador, comecei a trabalhar a fazer a paginação desse jornal. O que foi ótimo porque conheci muitas pessoas que trabalharam no jornal, que vinham de áreas muito diferentes e publicavam lá os textos e as pinturas e as ilustrações. E houve uma altura em que me convidaram para fazer uma ilustração para um texto que ia ser publicado nesse jornal. Foi assim que eu comecei, portanto, fazendo uma ilustração que nem sequer era para livros. Começou a ser para jornais, porque trabalhar como ilustrador pode ser feito de formas muito diferentes. Pode ser ilustrador de livros ou de jornais, ou ilustrador de moda, ou ilustrador de publicidade, e foi assim que eu comecei. Antes disso, ou durante esse período, andava na Faculdade de Belas Artes a fazer um curso de pintura, que não cheguei a acabar, e portanto foi assim uma altura em que eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, até porque não se percebia muito bem o que era ser ilustrador, nessa altura cá em Portugal. Porque a maior parte das pessoas que trabalhavam como ilustradores aqui em Portugal, a maior parte delas, se calhar todas, tinham a sua atividade principal a fazer outras coisas. Ou eram designers, ou eram pintores, e nada dessas coisas é o mesmo que ser ilustrador. E, portanto, muitos dos ilustradores que publicavam os seus trabalhos em livro tinham atividades que não eram de ilustração a tempo inteiro, como eu faço, eu ia dizer que faço hoje, mas não, porque na verdade sou editor, mas como fazem muitos colegas meus que só são ilustradores. Mais perguntas? Você gosta mais de pintar ou de ilustrar? Ora, como as duas coisas podem ser parecidas, eu, na verdade, não preciso de fazer divisão entre elas. A grande diferença entre ser pintor e ser ilustrador é que uma pessoa que é pintor tem o objetivo principal, se calhar, do seu trabalho é ter o seu trabalho como este aqui na parede, por exemplo. Não é? Nós estamos a olhar para esta pintura que aqui está. Quem fez este trabalho é um pintor. A maior parte das vezes o trabalho do ilustrador é feito para outro suporte, para outro fim. É para publicar num jornal, como eu vos disse, ou num livro. E, portanto, são coisas em que às vezes até se usam os mesmos materiais, mas o objetivo
E o fim desse trabalho é que é diferente. E depois a maneira como tudo o resto à volta funciona, como se paga o trabalho, por exemplo, não é? Como se trabalha com as pessoas à volta. Este pintor, se fosse hoje, se tivesse uma exposição para fazer numa galeria, não teria de trabalhar com um editor, se calhar trabalhava com a pessoa da galeria. São coisas diferentes. Mais uma fila rápida. Tu já não tens perguntas? Tu tens. Parou aqui. Em que dia nasceu e em que mês é que nasceu também? Em que dia e em que mês? Ora, 2 de dezembro. Queres o ano também? Não. Só falta o ano. Já agora... Não queres o ano? Fica segredo? É? Eu posso dizer. 2 de dezembro de 1973. Querem fazer a conta? Não? Então vamos fazer mais perguntas e quem tiver a conta depois diga. 44, muito bem. Exatamente. É quase. Mais uns meses. Está quase. Diz-me. Você não queria ser Jogador do Benfica? Queria. Estava muito. Ou você não queria ser escritor como o seu pai? Ou... Não. Não queria? Nunca pensei nisso, não. Nunca pensei nisso e ainda por cima, vivendo com um escritor, conhecendo outros escritores, gostando de ler, das duas uma. Ou se tem muita coragem, que não é o meu caso, ou então tem de ser muito bom. E ter noção de que se pode ser realmente bom. Porque uma pessoa que faz um trabalho artístico não pode errar muito, aliás, vai errar sempre durante a vida toda, não é? Aquilo que eu vos dizia de não gostar das ilustrações que eu faço, a noção que eu tenho é que eu posso sempre fazer melhor, que é uma coisa que eu acho que se calhar deve acontecer em todas as pessoas que têm brio e que gostam de trabalhar com vontade de melhorar sempre. Mas ser escritor nunca foi uma coisa que me passasse pela cabeça, eu acho que se calhar por causa da comparação. Talvez. E assim, olha, sendo ilustrador, nós complementamos, não é? Trabalhamos um com o outro. Mais? No que é que você se inspirou? Olha, que pergunta tão abstrata outra vez. Já viste? Tu tens uma queda para as coisas assim muito abrangentes. Olha, em tudo. Para te responder à letra, em tudo. Pronto, assim ficamos no mesmo, em sintonia, não é? Prefere trabalhar com o seu pai sozinho ou com outras pessoas? Gosto muito de trabalhar com a Isabela Assada também. Que é, aliás, das pessoas que eu conheço há mais tempo, deste círculo de amigos do meu pai, e que, como acontece convosco, é sempre uma influência grande ao longo da nossa vida de leitores, não é? Desde o princípio. Mas gosto muito de trabalhar com o meu pai. Gosto muito de trabalhar com o meu pai. Qual é que é o tipo de ilustração que você gosta mais de fazer? Olha, essa pergunta é difícil também, mas dá para responder assim com um bocadinho mais de pormenor. Porque vocês repararam que as coisas que eu vos mostrei, nos livros que mostrei aqui, são muito diferentes umas das outras, não é? Umas só tinham 2 ou 3 cores, outras eram com tons muito escuros, outras eram com cores mais vivas. Isto porquê? Porque quando uma pessoa tem uma ideia, sendo ilustrador, acho que o trabalho de ilustração deve ser feito em função dessa ideia, desse ambiente que a história pede. E, portanto, as ilustrações podem mudar muito. Há colegas meus que têm estilos e técnicas que são mais regulares, não variam muito. Eu gosto de experimentar coisas diferentes e gosto de adaptar o meu trabalho a esses ambientes que eu acho que o livro deve ter. Portanto, quando me perguntas o que é que eu gosto mais de fazer, que técnica é que eu gosto mais de utilizar, eu gosto de variar também bastante. Ok? Mais perguntas? Você já trabalhou com autores estrangeiros? Já fiz coisas para autores estrangeiros, já publiquei livros no estrangeiro também, porque hoje, felizmente, temos um mercado internacional grande para os livros portugueses, porque há editoras que vão às feiras internacionais e mostram os livros que são publicados cá, e isso abre as portas para que outras editoras noutros países queiram ter esses livros publicados nesses países, e, portanto, isso faz com que nós, autores aqui, também sejamos mais conhecidos. E, portanto, recebemos convites, o que é engraçado, porque se trabalha de maneiras muito diferentes em países diferentes também. Por exemplo, trabalhar nos Estados Unidos, como já aconteceu comigo, é muito mais exigente, porque eles controlam muito mais as etapas todas do trabalho, querem ver esboços, querem saber o que é que nós estamos a fazer quase em todas as alturas do dia, precisam de ver tudo e comentar tudo. Aqui há um bocadinho mais de liberdade, é outra forma de trabalhar. Mas já publiquei, porque depois aqui também os livros que nós publicamos na nossa editora acabam por ser vendidos para todo o mundo. Por exemplo, o Se Eu Fosse um Livro, que eu vos mostrava há pouco, adivinham quantas edições estrangeiras é que já foram feitas deste livro? Quantas é que vocês acham? Está aqui escrito, mas não se vê bem. Este livro já foi publicado em 14 línguas diferentes. 34 seria bom.
Seria bom. Mas já foi em 14, o que é muito bom. Se vocês pensarem que há países onde se fala a mesma língua, por exemplo, se nós formos para a América Latina, o que é que se fala na maior parte dos países da América Latina, tirando o Brasil? Não é? Fala-se espanhol, certo? Portanto, este livro foi publicado em espanhol, mas vende-se em todos os países da América Latina. O que é giro para um autor, não é? Vocês já viram que é engraçado pensar que este livro pode andar pelo mundo em línguas diferentes. Eu, por acaso, não trouxe porque não tinha espaço, mas podia ter trazido muitas versões diferentes deste livro. Vocês vejam, por exemplo, tentem imaginar este título em coreano. Nós não percebemos nada, mas é engraçado perceber que isto traduzido para coreano é o mesmo livro, mas dito de outra forma, não é? Escrito de outra forma. Portanto, já fiz coisas para o estrangeiro de maneiras diferentes. Mas é giro saber, e é bom saber para os autores, que os livros andam por aí a viajar. Mais. Eu não tenho pergunta. Mas foi uma boa participação. Ficou registado. Como você se sente em ser filho de um dos escritores mais famosos de Portugal? Oh, pá, que pergunta solene, sim senhor. Sinto-me bem. Bem, obrigado. Muito bem. Sinto-me bem, sabes porquê? Por causa da pergunta, por causa do assunto da pergunta da tua colega. Porque, de facto, para além de ser meu pai, portanto, para além de todas as coisas boas que devem existir entre um pai e um filho, poder estender isso à relação profissional também é ótimo. E saber que, de facto, aquilo que o meu pai faz é apreciado em muitas escolas, por muitos alunos como vocês, também é uma coisa que me deixa orgulhoso. E, portanto, esse é o sentimento melhor que eu tenho. E depois também é muito bom poder, por exemplo, ter uma editora, ser ilustrador e saber que há sempre alguém com quem se pode trabalhar para discutir trabalhos novos e saber que essas ideias têm sempre uma boa forma de vir a ser trazidas à luz do dia. É bom isso. Mais. Você trabalhou com o autor do livro do Soldadinho de Chumbo? Não cheguei a conhecê-lo, infelizmente. Não. É que havia ali... Ele é de outro tempo. No, Estás a falar do Anderson, não é? Quê? Certo? É isso, não é? Ou é outra edição de outro livro que já foi escrito para português? Não, é o original? É isso? É Guerra, aquele livro. Estás a falar deste. Deste. É isso? Sim. Que engraçado. Eu nunca tinha visto esta interpretação associada ao Soldadinho de Chumbo. É engraçado isso. É que É engraçado. De facto, ele tem assim um ar de soldado, não há dúvida, não é? Depois tem este elmo. Portanto, há aí alguma ligação. Mas, sendo ele o meu pai, trabalhei com ele, sim. Eu pensei que tu estavas a pensar no Anderson. Vocês conhecem o Hans Christian Andersen, não conhecem? É que você, quando mostrou que estava a fazer ilustrações do livro, eu vi ali um soldadinho... Viste, por exemplo, se calhar viste este, não sei se cheguei a mostrar esta página, mas, por exemplo, esta página tem muitos que parecem soldadinhos de chumbo, é verdade? É verdade. Sim, é verdade. Foram todos feitos um de cada vez. Só para o caso de vocês terem dúvidas, deu muito trabalho, mas quem é que disse que isto era fácil? Eu não vim aqui dizer que isto era fácil, pois não, pelo contrário. Até fica bem dizer que é difícil, não é? Mas a tua pergunta era se eu trabalhei com o escritor deste livro. É isso mesmo. Trabalhei porque ele é meu pai e porque nós fizemos o livro em conjunto. Mais. Você gosta de ser ilustradora? Tem dias. Há dias em que gosto, mas se calhar são mais aqueles que não gosto. Porque isto é difícil às vezes. É difícil. Porque vocês pensem numa coisa. Nós, para fazer qualquer coisa criativa, há sempre muitas dúvidas. Não é? Imaginem ao longo de 3 anos. Porquê é que acham que levou 3 anos a fazer isto? Não foi só porque aqueles soldadinhos foram todos feitos um de cada vez e são todos diferentes. É porque uma pessoa não tem a certeza de que aquilo esteja bem. A maior parte das vezes é isso que acontece. Olha-se para aquilo e vai-se para casa chateado e pensa, realmente eu não faço nada de jeito, mais valia ter outra profissão. O que eu gostava mesmo, vou dizer outra vez, era ser jogador de Benfica. Essas coisas todas parecem sempre muito mais interessantes, não é? Eu acho que isto é a turma, ou são as turmas em que eu tenho menos reação a esta minha confissão, não é? Uma pessoa fala em jogadores de Benfica, o que é bom, porque vocês estão muito concentrados nas questões da literatura, isso é ótimo. Porque quando se fala em futebol, de repente há assim, começa a haver um burburinho. E já perceberam que eu não sou do Sporting nem do Porto, não é? Mas isto, voltando à questão de ser ilustrador, não é fácil, portanto eu nem sempre gosto. Isto é uma experiência, tudo o que é criativo, tudo o que deixa dúvidas e deixa dilemas de sabermos. E depois também há outra parte, é que os livros vendem-se pouco, não é? Podem ser livros muito bons, mas é muito raro o caso e o exemplo de livros que se vendem bem.
nós somos um país que não tem muita gente, depois dentro da população de Portugal há mais pessoas, deviam haver mais pessoas a comprar livros, não é? E, portanto, tudo isso às vezes é difícil e faz com que, se calhar, eu gostasse de fazer outras coisas, mas, na verdade, nunca vou fazer outras coisas. Portanto, eu estou a dizer que é difícil, mas vou continuar, está bem? Mais. Você gosta gosta de escrever livros? Eu, se escrevesse, acho que ia gostar. Mas, como eu não escrevo, vou ficar sempre a pensar que é melhor ser ilustrador, está bem? Vocês, se interpretarem esta pergunta como se eu gosto de fazer livros, sim, mas escrever é outra coisa diferente. Nunca se esqueçam disso, está bem? Não confundam as duas coisas, porque eu posso trabalhar com lápis e com canetas, mas eu não trabalho com a palavra. Trabalho com as imagens. São coisas diferentes, está bem? Mais. Qual foi o livro que você mais gostou de ler? Ui, outra pergunta fácil. Sim, senhor. Olha, há alturas diferentes e, portanto, gostos diferentes. E quando eu vos falava deste livro, se eu fosse um livro, e que falava dos livros que nos mudam a nós e da maneira como nós olhamos para os livros que estamos a ler e achamos que eles também se transformam para nós, isso torna a resposta à tua pergunta impossível. O que eu te posso dizer é que há etapas diferentes na nossa vida que fazem com que nós gostemos muito de uns livros num momento e que depois, se calhar, vamos crescendo, vamos ter outros interesses e, se calhar, achamos que se calhar já não gostamos tanto daquilo que lemos, ou às vezes até temos o prazer de voltar a esses livros antigos e até percebemos que há uma razão para eles terem sido importantes. Mas o que eu sinto é que há sempre uma vontade de conhecer coisas novas. Mas há um livro de que eu me lembro sempre muito bem, porque eu acho que o li mais ou menos quando tinha a vossa idade, e como há muitas vezes aquelas perguntas, qual foi o livro da sua vida, ou qual foi o livro que se lembra de ter lido, que o marcou mais, coisas desse género. Eu fui pensando nisto e às vezes dou este livro como uma sugestão, porque eu acho que é um livro que me marcou por várias razões, porque foi aquele livro assim, que teve um impacto grande, porque marcou a diferença entre os livros que eu li. Eu sempre gostei de banda desenhada, gostava de livros de álbuns ilustrados, gostava de coisas, até por causa das nossas idades, não é? Quando eu tinha a vossa idade, é natural que lesse mais coisas com imagens. Mas, de repente, eu peguei num livro de um senhor chamado Jack London. Conhecem um senhor chamado Jack London? Então, ele tem um livro que se chama O Apelo da Selva. E é um livro que eu achei que, de repente, me fez pensar que há outras coisas realmente para descobrir, porque ele foi um aventureiro, escreveu coisas sobre períodos difíceis da vida dele, falava ainda por cima sobre sítios longínquos. Este livro passava-se ali pelo Alasca, eram assim umas coisas ali pelo norte da América. Falava ainda por cima do sofrimento de um cão que era quase escravizado pelos donos, daqueles cães dos trenós. E eu achei aquilo uma coisa muito poderosa, porque me mostrou coisas muito diferentes daquelas que eu andava a ler, e porque pela primeira vez eu senti prazer em ler um livro com uma dimensão maior também. E passei a gostar sempre muito daquele autor, comecei a conhecer mais coisas da vida dele, percebi que ainda por cima é um daqueles casos em que a vida real quase que parece uma história de ficção comparada com aquilo que ele escreve, e isso fez-me começar, se calhar, a ser um leitor diferente. Portanto, eu não te sei dizer que livro é que eu gostei mais no mundo, na vida, todas as coisas que eu já li. O que eu sei é que quero ir descobrindo sempre aquela sensação que tive naquele momento e quero ir renovando essa sensação com livros novos. E às vezes é difícil, não é? Porque uma pessoa vai ler muitas coisas e tem mais desilusões do que boas surpresas. Mas não se esqueçam de procurar sempre coisas novas. Eu acho que é isso que deve orientar-vos como leitores. Mais, estamos quase a chegar ali ao fim. Você, quando era criança, gostava de ler os livros do seu pai? Olha, às vezes ele escreve muito e eu nem sempre consegui ler tudo. E tinha a sorte, eu tinha uma experiência diferente daquela que os leitores têm normalmente. Eu tinha a sorte de ler antes do livro ser publicado. Portanto, eu gostava duplamente, não é? Eu gostava, porque às vezes ele me mostrava as coisas e pedia a minha opinião. Outras vezes ele mostrava e dizia, já está feito, olha, vou publicar isto. E, portanto, eu via as coisas um bocadinho como era nesta fase, só que em vez de ser nas coisas de um ilustrador, era do escritor, era as folhas escritas à mão, ainda por cima. Isto tudo acontecia quando eu tinha a vossa idade, numa altura em que não havia computadores. Os computadores que existiam não eram computadores que existiam em casa. Portanto, ele escrevia à máquina, numa máquina de escrever, que eu não sei se alguma vez vocês já viram.
Já viram máquinas de escrever? Pronto, era assim que ele escrevia, nos jornais onde ele trabalhava, porque era jornalista, mas em casa escrevia muitas vezes à mão. E eu ainda tenho muitas dessas folhas, as histórias dele. Portanto, eu gostava não só das histórias, mas da experiência de sentir que naquele momento em que ele me passava aquelas folhas, eu estava a ver uma coisa nova a nascer, que não era sequer ainda a ideia de um livro, era só um texto escrito numa folha. Portanto, gostava, e sempre que me lembro disso, lembro-me dessa parte interessante de ver os manuscritos, não é? Que é aquilo que se chama essas folhas de papel escritas à mão, que são os originais, como também acontece nas ilustrações, quando são pintadas, as coisas são únicas. E é essa sensação de ser uma coisa única que eu lembro. Mais? Você gosta mais de fazer desenhos à mão ou no computador? Olha, boa pergunta também. Sim, senhor, gostei dessa, que já mostra assim uma ideia assim, mais profissional da coisa. E é uma pergunta que também dá para falar de uma coisa engraçada que acontece hoje, que nem sempre é engraçada, que é às vezes nós estamos muito agarrados às máquinas, não é? Achamos que as máquinas são a solução para tudo. E eu muitas vezes faço coisas no computador, e tu já percebeste, não sei como é que percebeste que eu fazia coisas no computador, mas mostra que estás atenta, porque muitas das coisas que eu vos mostrei aqui foram realmente só feitas no computador. Outras voltei a fazer como fazia antes, quando andava na faculdade, que é usando pincéis e tintas, e trabalhar com as mãos sujas e experimentar materiais diferentes. E eu acho que as duas coisas são compatíveis. Eu não preciso dizer que gosto mais de uma coisa ou de outra, mas há uma coisa que eu sinto, é que sabe bem não largar a maneira antiga de fazer as coisas. Mesmo que seja fácil o computador para muitas coisas, nós não devemos deixar de prestar atenção às coisas que estão fora dos ecrãs. Não se esqueçam disso também. Porque, voltando a uma coisa que eu disse antes, eu acho que nós pensamos de uma maneira diferente se nós estivermos agarrados à internet ou agarrados às coisas digitais. Pensamos de uma maneira mais tranquila, mais calma, e às vezes até deixamos de pensar quando passamos para o computador, porque parece que temos tudo feito à nossa frente e tudo imediato, não é? Tudo muito rápido. Portanto, eu gosto de voltar às coisas em que usava os pincéis e os lápis e trabalhava, como trabalho ainda de vez em quando, numa mesa em que posso sujar tudo. Mais perguntas? Você gosta mais de ilustrar obras para crianças ou para adultos? Olha, boa pergunta outra vez, porque isso dá-me assim, a oportunidade de vos dizer que eu, quando faço aquilo que faço, eu não me preocupo com isso. É uma coisa que às vezes pode pensar, que parece estranho, não é? Um ilustrador que faz livros, que se diz que são livros para crianças, chegar aqui e dizer, olha, eu afinal, quando faço os livros, não quero saber se são para crianças ou não. Mas é verdade, porque depois o que eu acho é que, quando eles estão feitos, aí podemos decidir. Bom, eu tenho a vantagem de poder ser editor, não é? Se eu trabalhasse para outra pessoa, outro editor, se calhar ele ia dizer, atenção, que se calhar eu já estou a ir longe demais. Mas, na verdade, eu acho que os bons livros são livros... Os bons livros para crianças são livros para todos. A grande diferença é que também são para crianças. Enquanto que há livros que, se calhar, podem ainda não ser para a vossa idade. Mas os livros para crianças devem ser livros para todos. Porque devem ter coisas que vocês podem não perceber numa determinada idade, mas podem ir descobrindo à medida que vão crescendo. E essa experiência do livro como uma coisa que dura ao longo do tempo torna o livro num objeto melhor. Ok? Mais. Com quantos escritores já trabalhou? Boa pergunta também e muito difícil, porque tinha que fazer contas. Mas talvez tenham sido dezenas, acho eu. Acho que sim. Felizmente temos muitos cá em Portugal, bons. E como também trabalhei com outros estrangeiros, foi dando para completar assim um conjunto bom. Diz-me. Você gostava de desenhar quando era criança? Gostava. E tenho saudades de poder fazer os desenhos que fazia na vossa idade, sem grandes preocupações. Portanto, é uma das coisas que eu tento fazer hoje, é desenhar sem me preocupar com grande coisa. Porque o problema hoje é que quando eu faço um desenho, eu já estou a pensar numa utilização para aquele desenho, num prazo para o acabar, nos problemas técnicos que ele tem. Tenho de pensar se ele vai servir para aquele livro ou não. Raramente já chego assim a um jardim e me ponho a desenhar as coisas que vejo à minha frente, que é um hábito que eu tinha e que perdi e que hoje já não consigo fazer muitas vezes. Mais. Alguém da sua família tinha essa paixão de desenhar como você? Não, é engraçado, mas não. Acho que fui o único das pessoas que eu conheço, não é? Ou das pessoas que me contam. Talvez tivesse havido alguém que experimentou alguma coisa, mas como eu nunca vi nada que tivesse chegado aos dias de hoje, eu acho que nunca ninguém explorou assim muito bem isso.
o que, por um lado, é bom, porque não há assim um bom termo de comparação, portanto, eu podia fazer as coisas mal feitas e ninguém me ia comparar com os meus antepassados, mas, por outro, tenho pena, porque se calhar se houvesse alguém que me tivesse orientado um bocadinho mais em relação a coisas técnicas, eu podia ter poupado algum tempo, mas eu tive essa sorte que vos dizia no início. Os meus pais sempre me levaram a museus, sempre fizeram coisas muito ligadas à arte e sempre me mostraram coisas muito diferentes. Mais? Estamos quase, não é? Ou chegámos ao fim? Chegámos ao fim. Dos meninos chegamos, mas se houver mais algum que ainda tenha a arrebentar para dizer uma pergunta, pode, não é? Queres dizer? Queres fazer uma pergunta? Como você imagina fazer desenhos? Como é que eu imagino? Olha, eu há bocado esquivei-me um bocadinho à pergunta do Pedro, não é, Pedro? Quando ele me perguntava em que é que eu me inspirava. Eu disse em tudo. Já que perguntas isso outra vez, assim de uma maneira um bocadinho mais direcionada, eu posso dizer que é importante, eu estou sempre atento às coisas todas. E apesar de eu ser ilustrador e trabalhar com materiais que estão associados à pintura, eu gosto de ler, gosto da inspiração que vem dos livros, gosto das exposições que vejo, gosto da arquitetura, gosto do cinema, gosto da escultura, gosto de passear e olhar para as coisas que estão à minha volta, gosto de aprender as coisas que aprendo nas sessões que faço com alunos das escolas, como estou aqui a fazer convosco, porque muitas vezes as conversas que nós temos dão ideias. Gosto especialmente de estar atento. E há uma coisa que é importante que vocês percebam, é que ao contrário daquilo que nós pensamos quando falamos em imaginação, ou a maior parte das pessoas pensa, em que ela é assim como se fosse uma nuvem que anda a pairar na nossa cabeça e de repente cai e bate-nos qualquer coisa na testa e nós temos uma ideia luminosa. Esse trabalho de imaginação é feito muito é sempre ao longo do tempo, no dia a dia, sempre. E nós não podemos dar-nos ao luxo de estar desatentos e distraídos. Precisamos estar sempre a pensar em coisas que possam ser úteis para o nosso trabalho. Só mais uma para acabar, porque há ali mais uma menina com o dedo no ar. Ainda há aqui alguém. Então, as 3 últimas perguntas, pode ser? Pode. Esta menina, aquela menina ali ao fundo e este menino aqui, fica tudo em linha. Pode ser? Diz lá. Se você não fosse ilustrador, qual era a profissão que você Já disse 2 vezes, mas posso dizer outra vez. Avançado do Sport Lisboa e Benfica. Você já jogou? A sério. Quando você era pequenino e o seu pai escrevia livros, você também os ilustrava? Nunca... Não, mas sabes que o meu pai achava piada aos desenhos que eu fazia, gostava, e como sempre teve esta esperança de que eu me tornasse artista, ele começou a escrever coisas a pensar nisso. Portanto, ele foi fazendo alguma pressão de uma maneira assim um bocadinho subtil. Mas depois o primeiro trabalho que eu fiz, o primeiro livro que fiz, foi para um texto dele. Portanto, acabou por funcionar. Diz lá tu. Qual é a obra escrita por seu pai que você mais gosta? Outra vez perguntas difíceis. Não consigo responder a isso. É como escolher um filho, não é? Este é um clichê, mas olha, é assim mesmo. Aquela menina lá atrás. E acabamos. Pode ser? Ok. Ups. Última. Não é para te pressionar, mas tem de ser muito boa. Está bem? A melhor de todas. Você gosta muito de fazer recortes e colagens? Acabou bem, sim senhor. Gosto. É sim senhor. É muito técnica, mas gosto. Como eu vos dizia há pouco, eu gosto de fazer experiências. E, de facto, trabalhar com técnicas diferentes revela coisas diferentes também do nosso trabalho. Há maneiras diferentes de comunicar, variando um bocadinho os materiais e a maneira como nós trabalhamos as coisas. Portanto, gosto, mas não só. Gosto destas experiências muito abrangentes. E há uma coisa de que eu gosto muito, só assim em nota final, que é de poder partilhar estas coisas convosco. Eu não tenho a esperança de que vocês se transformem e se tornem ilustradores, ou artistas, ou escritores. A única coisa que eu acho é que estas iniciativas, que eu agradeço que existam, e em particular à Isabel por me ter feito o convite, e ao Sr. Presidente por nos receber aqui no Palácio, eu acho que elas têm um grande mérito, que é pôr-vos um bocadinho mais atentos às coisas que vocês consomem no que diz respeito aos livros. Porque realmente dá trabalho ser leitor, a cabeça precisa de pensar, ok? Não se esqueçam disso. Mas eu tenho a esperança de que estas conversas vos tornem leitores melhores e pessoas mais atentas de uma maneira geral ao mundo que vos rodeia. Portanto, tudo isto pode parecer que não tem um grande efeito, porque vocês, eu não espero que sejam artistas, mal saiam desta porta, mas quem sabe se tornem pessoas melhores só porque de repente descobriram outras formas de ver o mundo e se lembrem de que os livros realmente podem ser essas
formas muito enriquecedoras de conhecer aquilo que anda à vossa volta. Está bem? Não se esqueçam disso.